Meus caros irmãos e irmãs, por gentileza, abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente o genuíno, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Esse texto que acabamos de ler, esses 3 versículos iniciais do capítulo 2, versículos esses que abrem todo o restante do capítulo, esses versículos são muito importantes, porque de uma forma muito prática eles retratam o que é a santidade. Mas é interessante que antes disso, antes desse capítulo 2, o apóstolo Pedro já tinha falado daquilo que o tradutor Almeida Atualizada, ele tratou como a santidade no amor. Por quê? Porque ele disse, olha, já que vocês tiveram purificado a alma de vocês pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, então ele diz, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, com isso em vista, ele termina o capítulo 1 falando do que levou aqueles seus leitores a esse novo status de crentes, de nascidos de novos. Ele disse, ora, versículo final, do versículo 25, parte final, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, ao dar início a esse capítulo 2, o faz, ou seja, Pedro o fez, trazendo ainda a ideia da santidade, só, como eu disse há pouco, de uma forma muito prática. Se vocês observarem bem, rapidamente, atentem que esses 3 versículos falam, melhor dizendo, de o que nós devemos deixar, ele diz, portanto, despojando-vos de certas coisas, fala do que nós devemos, de forma positiva, fazer. Ele diz, desejai, versículo 2, ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, e continua mostrando o propósito disso. Ele fala no versículo 2, no final, na segunda parte do versículo 2, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E então, ele traz para nós, leitores, por que tudo isso? O que deve me motivar a fazer de forma prática essa santidade? Praticar essa santidade no amor, deixando certas coisas, fazendo outras tantas coisas, mas eu faço tudo isso. Ele diz, versículo 3, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, irmãos, falando de uma forma didática mais específica, nós veremos 3 partes desses versículos de 1 a 3, que eu vou chamar de proposições ou deduções. Eu vou citá-las e depois veremos com vagar com a graça do Senhor. Primeiro, nós vamos ver a firme resolução de abandonar o que é nocivo à alma. É o que diz o versículo 1. Em seguida, nós vamos ver a firme busca pelo alimento que dá o crescimento saudável. Está lá
está isso aqui na primeira parte do versículo 2. E, finalmente, nós vamos ver a graciosa razão da firme busca do alimento espiritual. Quando fala razão, é por quê? Por que, então, isso? Se repito, e já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Tudo bem? Então vamos trabalhar. Em primeiro lugar, vejamos a firme resolução de abandonar o que é nocivo para a alma. O que diz esse versículo primeiro? Vamos lá? Dá vontade de a gente prosseguir, né? Mas é isso mesmo que ele está dizendo aqui. Mas antes mesmo de falarmos do versículo propriamente dito, esse versículo primeiro, que fala, nós já vimos, do aspecto o que eu e cada um de vocês devemos abandonar, deixar, desfazer-nos. Vamos então ao conectivo. Ele diz, portanto, não é isso? Olha, despojando-vos, o quê? Portanto, sempre lembre-se bem disso. Podíamos começar assim, portanto, ou seja, essa palavra, portanto, ou consequentemente, ou por consequente, ou então, ela indica uma clara conexão entre esse versículo primeiro e todo o restante do capítulo 2, ao que foi dito anteriormente, e eu já ressaltei para vocês, e o que foi tratado de respeito à importância da palavra que vos foi evangelizada. Hoje pela manhã vimos algo sobre evangelismo. Ora, se a palavra é evangelizada, essa palavra que tem poder para salvar aquele que crê, essa palavra traz vida, essa palavra traz novo nascimento. Portanto, uma vez que alguém nasceu de novo por ouvir o evangelho, tem que começar uma nova vida, uma nova caminhada. Portanto, ora, se de um lado, quem ouve o evangelho deve buscar e praticar o amor entre os santos, segundo os versículos 22 a 25 do capítulo anterior, por outro lado, há a necessidade de crescimento no amor, indicada na expressão para que por ele, lá no final, vos seja dado crescimento para a salvação. Então, com isso em mente, a conexão entre o que foi dito antes no capítulo anterior e esse capítulo 2, vamos ver qual deve ser a resoluta, firme resolução, ou melhor dizendo, atitude dos que nasceram de novo para que cresçam no amor de coração. Qual deve ser a firme resolução dessas pessoas? Como elas devem agir? Falando em termos genéricos, o que temos aqui, nesses versículos 1 a 3, é algo bem comum nas Escrituras Sagradas, especialmente no Novo Testamento, onde dois aspectos são levados em consideração no que diz respeito à santidade. Um aspecto negativo e outro positivo. Ora, no que diz respeito ao que estamos considerando, esse primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto mesmo? A firme resolução daqueles de abandonar o que é nocivo à alma. Então, a primeira coisa que precisa ser feito é deixar. Ou seja, aqui nós temos, logo no primeiro versículo, o aspecto negativo. É como se o apóstolo Pedro estivesse dizendo aos seus leitores, aos seus irmãos, dizendo com toda firmeza: deixem continuamente tudo quanto é contrário e nocivo à nova vida de vocês. Irmãos, essa maneira de proceder, ou seja, o apóstolo de ensinar, de pastorear, é visto pelo próprio colega dele, Paulo. Ora, vou citar, por exemplo, o que ele falou aos Colossenses. Ele começou dizendo assim: portanto,
falando aos Colossenses, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Se isso ocorreu, ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então ele cita prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. E ele avança, eu estou vendo aqui alguns textos do capítulo 3 de Colossenses, ele avança no versículo 8 dizendo assim, agora porém despojai-vos, ou seja, tirem a veste antiga, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes, ou seja, tirar a roupa, despisse inteiramente do velho homem com os seus feitos. Há, portanto, certas coisas que os crentes, conforme pode ser visto em Hebreus, no livro de Hebreus, eles precisam se desfazer, eles precisam deixar. O autor de Hebreus, ele começa o capítulo 12, como nós temos ouvimos aqui bastante. Ele começa dizendo assim, desembaraçando-nos, a ideia é de tirar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Isso, irmãos, tem a ver com o que nós chamamos de despojamento. Está de acordo com o seríssimo ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o ensino dele? No Sermão do Monte, quando ele trouxe a sua doutrina, que não era diferente da doutrina do Antigo Testamento, ele disse assim, num contexto em que disse, não adulterarás. Estava escrito isso lá, alguns diziam isso. Ele disse, eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou. Ou seja, a questão é íntima, a questão é no pensamento, a questão está no coração. E qual foi o remédio que ele prescreveu? O remédio é o mesmo que Pedro está dando aqui, rigor no trato com o pecado. Ele disse, se o teu olho direito te faz tropeçar, ele diz, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta de ti. E corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Irmãos e irmãs, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é exatamente algo que o Senhor falou lá, de forma ilustrada, usando os membros, olhos, usando outros membros, mãos, para dizer, se nós quisermos amar-nos uns aos outros, nós precisamos tomar essa atitude, abandonar, deixar, nos desnudar do ponto de vista do que temos visto, ouvido, melhor dizendo. O que, portanto, devemos deixar de lado continuamente, já que somos nova criatura, já que somos regenerados. Antes de falar, de entrar naquilo que eu quero dizer, eu vou dizer para vocês o que vocês sabem por experiência. Quando alguém, eu vou ilustrar e vou aplicar para mim. Quando alguém vai ao médico, senta-se diante do médico e ele faz perguntas, ele examina, enfim, faz o exame clínico e digamos que ele chegue ao diagnóstico. Ele diz, você está com essa enfermidade. Uma vez tendo o diagnóstico, ele então diz, você precisa fazer isso aqui.
Esse é o procedimento para resolver o seu problema. Só que aquele remédio não serve para aquele médico, só serve para o paciente que está doente. Irmãos e irmãs, e começa por mim. Uma palavra dessa é para mim. Diferentemente do médico, o pastor, o mestre, seja quem for, aquilo que ele prescreve para os outros é exatamente o que ele precisa para si. Portanto, despojando-vos de tudo isso, é a única maneira de se poder amar de fato aos irmãos. Tudo bem? Vou fazer de novo a pergunta. Tudo bem, irmãos? Então, quais são as coisas que o apóstolo Pedro está aqui prescrevendo e que era para ele também? Ele cita, ele diz, vamos ler de novo, aí no texto, o quê? De toda a maldade, e mais dolo, e mais hipocrisias, e mais invejas, e mais de toda sorte de maledicências. Ele está dizendo que essas coisas, ele não citou tudo que poderia citar, mas essas coisas, todas elas estavam nele, ele precisava se despedir disso, estão em mim, eu preciso me despedir disso, estão em cada um de vocês, e não tem jeito, não há como nós amarmos, seja a esposa, sejam os filhos, sejam os irmãos, se nós não nos despojarmos dessas coisas. E a segunda coisa que vai fazer depois do despojamento é fazer o que é positivo. Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Tudo bem? Quais são essas coisas, então? A primeira coisa que ele diz é vou dizer de novo, o que é isso? Segundo os estudiosos, Kistemark, é o desejo, no caso da carne, de causar dor, mal ou sofrimento ao nosso próximo. Você vai dizer, mas isso não é comigo. Aliás, os que não são crentes, eles têm uma mania muito interessante que eu tinha, você tinha, todos nós tínhamos. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz mal a ninguém. Dizíamos. Mas quando a luz do Evangelho brilhou em nós vimos sim que nós tínhamos dentro de nós e continuamos tendo dentro de nós, porque é fruto, é obra da carne, maldade. Portanto, é esse sentimento interno de desejar o mal, ou desejar o sofrimento ao nosso próximo. Meus irmãos e irmãs, isso nós vimos demais desde o ano passado, desde o período de eleições, como muitos de nós desejamos o mal para as pessoas. Ele está dizendo, despojem-se disso. Qual é a segunda expressão? Dolo. Eu antigamente dizia dolo, mas acho que corretamente falando é dolo. Ou seja, todo engano. O dolo, de novo eu cito Kistemarker, assume a aparência de verdade para que o desavisado seja enganado. Permitam-me dizer uma coisa para vocês. Para mim é difícil isso, nesse dia a dia. O carro para no sinaleiro, aí vem um camarada. Quanto mais com cara de piedoso ele tiver, melhor. Ele levanta a placa, se ele tiver 2 filhos, um no ombro, outro no outro. Não sei como ele consegue levantar a placa, me dá uma agonia. Porque aí você lê, eu não tenho dúvida, dolo, engano, tentando fazer com que o desavisado seja enganado. Irmãos, nós fazemos muito isso. Mãe, pai, faz muito isso. Chegam os filhos na hora de sair e dizem assim, mamãe vai voltar já já. Conversa nenhuma, não vai voltar já já não. Mas usou de
dolo. Eu pergunto, irmãos, isso não é terrível para nós? Queremos algo. Olha, eu olhei aqui para o Samuel, eu olhei para você, Samuel. O que eu dissesse, se servir, serviu. Samuel chega tão meloso, de mamãe querida do meu coração, eu tenho algo a fazer, se não outra coisa que é uma petição. Ela diz, diz logo, miserável, porque você quer dizer que é alguma coisa, essa alma quer reza. E está certa mesmo. Olha, mas não é você não, tá, Samuel? Você não faz isso, não é você. Dolo, engano. E ele prossegue falando de outra coisa que é muito parecida. Qual outra coisa que tem dentro da gente? Hipocrisias. Hipocrisia. Camarada chega, ele chega com um presente que ele vai dar para o amigo, ou amiga, ou a pessoa, sei lá quem é, até a mamãe, ou sei lá, e diz assim, olha, isso aqui você merece, isso aqui é o presente dele. Mas só que aquele cidadão, quando foi comprar o presente, ele comprou o mais barato que ele pôde possível e engana, querendo dizer que fez um esforço hercúleo para dar o melhor que ele tinha. Conversa fiada. Isso é hipocrisia. Ele é um ator, ele está sendo um ator. Trata-se, portanto, da irmã gêmea do dolo, porque todo aquele que é hipócrita busca enganar os homens. Pessoas hipócritas são semelhantes àquelas pessoas que o Senhor Jesus repreendeu. Quando ele disse lá em Mateus capítulo 15, prestem bem atenção que é interessante, ele disse hipócritas. E por que ele disse? Quando foi que ele disse? É que tinham os religiosos que eles queriam enganar papai e mamãe. E essa questão de dinheiro é impressionante. Sempre foi assim, dinheiro sempre foi um problema. Então, eles chegavam para a mamãe dizia assim, o papai e a mamãe diziam assim, olha, estamos precisando de um benefício de vocês, um recurso. Aí eles diziam, papai e mamãe, eu tenho o que vocês precisam, mas eu não posso dar porque é corban, ou seja, é oferta ao Senhor. Aí o Senhor Jesus disse, vocês falam dessa maneira, vocês invalidam o mandamento que diz, honra pai e mãe. E então disse, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Misericórdia, irmão, misericórdia. Dolo, aquele jeitinho de enganar o desavisado, e aqui hipocrisia. É a cara de Amélia. Olha, espero que não tenha nenhuma Amélia aqui. E tem mais. O que ele diz para deixar? Invejas. Entre nós não tem isso. A inveja é caracterizada pelo desejo de possuir o que pertence a outrem. Irmãos, a inveja é um negócio sério. Eu vou chutar uma coisa aqui. Vocês já viram como é fácil, dentre os comerciantes, o sujeito abre uma farmácia num lugar inóspito. Aí o colega dele está lá do outro lado, vê que está dando resultado. O que o colega faz? Abre uma farmácia do lado dele, do outro. Chama isso de concorrência, mas é inveja. A irmã vai visitar a casa de alguém, chega lá, vê que o forno é diferenciado. O forno não precisa nem ligar, o forno não precisa nem esquentar, e ele faz tudo. A irmã chega para o marido e diz assim, você precisa comprar um para mim também. Se você for a fundo, inveja. Eu não vou mais mexer com as irmãs, não. Mas, irmãos, é impressionante como a inveja é algo real. Vocês lembram de Geazi, que era servo do profeta Eliseu? Vocês lembram que Naamã foi lá até o profeta Eliseu, levou muitos bens, presentes para o profeta recusou tudo aquilo, disse não, e prescreveu o remédio para Naamã. Naamã ficou bem e voltou com os bens que ele levou. Quando Geazi ouviu o profeta dizer que não queria aquilo, ficou quieto, ou seja, hipocrisia. Saiu e foi atrás de Naamã e disse, Naamã, olha, quase que dizendo assim, o meu senhor é tolo, mas eu não sou não. Eu vim aqui para o senhor dar o presente que ia dar para ele, dê para mim, com todo prazer eu lhe dou o presente teu. Quando
quando ele volta lá à presença do profeta, o profeta diz: Geazi, onde você andou? Ele disse: lugar nenhum. Ele disse: miserável, você andou sim, você pediu o que não devia pedir, etc. E o que foi que aconteceu? A lepra de Naamã passou para ele, para Geazi. Porque ele foi o quê? Invejoso. Qual é a outra coisa que ele fala aqui? De toda sorte de maledicência. E toda sorte de maledicência, ou seja, de todas as murmurações. A maledicência é o pecado da língua, ou seja, de respeito a falar mal do próximo pelas costas. E diz a Escritura: irmãos, não faleis mal, ou seja, falar mal contra alguém, incriminar, difamar. Não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Sim, senhor. Ó, pastor, o senhor está vendo? A gente tem que olhar para lá. Eu acabei de olhar ele, já está ali com a plaquinha dele. Mas a minha está aqui, registrada. E ele sempre está na frente da gente. Eu tenho 29,49, ele já botou aqui. Eu não sei o que ele faz, o relógio dele é diferente. Mas tudo bem. Em outras palavras, a expressão toda sorte de maledicências é referente aos comentários maldosos. Em síntese, olhando para esse versículo primeiro, nós poderíamos usar as palavras de Eugênio Peterson quando ele interpretou esse versículo primeiro dizendo assim: por isso, limpem a casa, tratem de varrer tudo que é malícia, fingimento, inveja e comentários maldosos. Aqui, meus irmãos, portanto, está o primeiro aspecto da resoluta, necessária atitude daqueles que nasceram de novo. Estes devem deixar as coisas que acabamos de ouvir a descrição de cada uma delas. Ou seja, fazer morrer a nossa natureza terrena, despojarmos de tudo que não presta. Que resposta damos ou daremos ao que temos ouvido até agora? Qual é a resposta? Há no nosso coração a convicção de que é essencial que nos desembaracemos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes, nos assedia. Temos lutado à semelhança de quem corre nos estádios, sabendo que é necessário subjugar o corpo, a fim de não sermos desclassificados. Ouçamos o que o apóstolo Paulo diz sobre isso, irmãos. Ele falando aos Coríntios, capítulo 9, no versículo 24, ele fala aos irmãos assim: não sabeis vós que todos os que correm no estádio, todos correm, na verdade, todos, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, ou seja, os lá de fora, para alcançar uma coroa corruptível, mas vós, a incorruptível. E ele então diz acerca de si mesmo: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, não vamos para casa e começar a bater, pegar um pau, bater no corpo, como se é isso que deve ser feito. Não, a questão é a seguinte: é não deixar que os nossos impulsos internos do coração ganhem asas e voem e façam o que não queremos fazer, o que não devemos fazer. Se nós quiséssemos sumariar tudo isso que nós estamos falando, bastaria ouvir o Senhor Jesus dizer assim: todo que quiser ser o meu discípulo, a si mesmo se negue. Ou seja, despoje-se dessas coisas. E então siga. Esse é o lado negativo. O lado positivo, irmãos, eu vou citar para vocês, que ele diz que não dá tempo de fazer. O que eu vou fazer? Vou ter que obedecer. Em segundo lugar, o que temos é a firme busca pelo alimento que dá o crescimento saudável. O que é que diz o texto? Dejai, como crianças recém-nascidas,
o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Claro que eu não vou prosseguir, irmãos, falando desse texto, porque o tempo não vai dar. Mas eu gostaria de ressaltar aqui que uma vez que nós subjugamos o velho homem, abandonamos o que ele tanto quer fazer, e ao contrário, nós desejamos, e a figura é essa, como criança recém-nascida, o genuíno, o legítimo, leite espiritual. E só assim é que teremos crescimento para a salvação. Dá vontade de prosseguir, né? Mas não dá. Mas eu gostaria de trazer o Senhor Jesus para esse momento da pregação como alguém que, em certo sentido, agiu conforme está aqui escrito. Sabe o que diz o escritor de Hebreus acerca da santidade de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, ou seja, o pecado, para que o Senhor Jesus fosse santo como foi santo, agisse em santidade como agiu em santidade, sem jamais falhar, ele teve que negar-se a si mesmo. Ele não tinha pecado, mas ele, olha só como Pedro retrata dele, da sua boca não havia dolo algum, não havia engano de hipótese alguma. Quando alguém o maltratava, ele não revidava, não fazia ameaça. Logo, ele negou-se a si mesmo, ainda que não tivesse pecado. Por outro lado, o que ele fez? Ele desejava ardentemente o genuíno leite espiritual, a ponto de tomarmos a palavra do salmista e aplicá-la a ele, porque ele foi quem, de forma perfeita, cumpriu isso. Lá no versículo 97 do Salmo 119, está escrito assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia, todo o tempo, e ninguém mais do que nosso Senhor Jesus Cristo amou a lei, a palavra do Senhor, e vivia dessa palavra do Senhor. Por isso é que ele pôde nos salvar, perfeição, e depois orar a nosso favor, dizendo ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amou a justiça, mas odiou a iniquidade, odiou o pecado. Irmãos e irmãs, eu adiantei, em certo sentido, aqui o que virá em seguida. Se o senhor quiser, veremos continuadamente esse texto. Veremos exatamente aqui, a firme busca pelo alimento que dá o crescimento saudável. Mas eu gostaria que ficasse para nós o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente ele negou, ou seja, odiou o pecado, e ele amou a justiça. E é nele que nós encontramos não só a perfeição, não só o modelo, mas aquele por intermédio de quem nós somos santificados. Por isso, nos diz sobre esse genuíno leite espiritual: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É a única maneira de nós nos amarmos uns aos outros ardentemente, sem hipocrisia, sem dolo, sem maledicência, mas cheios da palavra, que faz com que nós amemos. Bem, não vou nem fazer recapitulação, porque já está mais do que justo. Mas, irmãos, qual é a conclusão que chegamos? Que a única forma de nós, de fato, nos amarmos uns aos outros é somente, primeiro, se nascermos de novo. Segundo, se andarmos em novidade de vida, abandonando o que é mal e nos enchendo da palavra do Senhor. E tudo isso nós faremos
porque temos uma experiência impressionante. O Senhor é bondoso. Por isso vale a pena fazermos dessa maneira. O que vocês dizem? Amém.